então, falando desses outros assuntos tão importantes. A gente abriu o Acorda Metrópolis hoje falando sobre a troca ali de ofensas entre um ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República. Quem fez a entrevista com o Gilmar Mendes, além da Marília Ribeiro, que já trouxe aqui todos os pontos, um resumão dessa entrevista, a nossa repórter, mas também foi a Manuela Alcântara, nossa colunista aqui de Judiciário. Manu, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis, como sempre. Além disso tudo, hoje é um dia importante para o STF, porque o plenário da segunda turma fecha, pertinho da meia-noite, trazendo a definição de Paulo Henrique Costa e Daniel Monteiro se mantêm presos ou não. Bom dia. Bom dia, Nath. Pois é, estou dando F5 aqui no sistema para a gente acompanhar aqui o plenário virtual, F5 aqui a todos os momentos, né? Até agora a gente tem o voto do ministro André Mendonça e do ministro Luiz Fux, né? Tá aí 2-0 na turma, esse julgamento acontece na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, com mais um voto, a turma forma a maioria pela manutenção da prisão dos dois, né? Tanto de Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, quanto de Daniel Monteiro. Eles são acusados aí, né, de participarem de fraudes contra o sistema financeiro nacional, nesse escândalo que a gente tem acompanhado, Nath, aí com bastante frequência do Banco Master, né? Nesse caso, Paulo Henrique era presidente do Banco de Brasília, nosso banco público aqui de Brasília, à época dos fatos, né? Então, eles são investigados. André Mendonça, relator do caso, afirmou que a prisão preventiva deve se manter, e aí vou falar uma aspa aqui do ministro, Nath, diante do grau de articulação dos investigados, da natureza empresarial e documental do esquema, da possibilidade de influência sobre pessoas, documentos e fluxos financeiros, bem como da permanência dos atos de lavagem. E aqui ele se refere a essa influência que Paulo Henrique poderia ter ali, né, diante do mercado financeiro, e também sobre a questão dos imóveis. Se a gente for lembrar que a investigação que levou à prisão de Paulo Henrique lá no dia 16 de abril, né, tem aí essa suspeita de que Paulo Henrique tenha negociado ali com Daniel Borcaro 6 imóveis, né, tanto em Brasília quanto em São Paulo, e esses 6 imóveis, eles somariam aí a quantia de 146,5 milhões. A defesa de Paulo Henrique já anexou aqui ao sistema do STF as alegações, né, a defesa do porquê que Paulo Henrique não deve ficar preso, né? E entre essas alegações, os advogados falam sobre que não há nenhum registro de coação de testemunha, né? E por isso a preventiva não se justificaria. Paulo Henrique hoje está na papuda. A gente lembra aqui que a segunda turma ela é formada, né, aí por 5 ministros, mas o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para julgar esse caso por causa de todas aquelas questões que a gente já vinha acompanhando desde novembro do ano passado, né, ali a questão do Resort Itaiaia, de ter aí uma relação com o Banco Master por meio da Marete, a empresa familiar de Dias Toffoli. Então, se der empate, Nath, a gente falou isso ali lá atrás na prisão de Borcaro, né? Se der empate na turma, ficar 2-2, um resultado benéfico favorece o réu, né? A legislação é bem clara com relação a isso. Então, se Nunes Marques e Gilmar Mendes votarem para que Paulo Henrique seja liberado, né? Que ele não fique preso preventivamente, não responda ao processo preso, favorece o réu, então ele seria solto. Mas agora o que a gente tem são 2 votos para que ele continue preso, para que essa prisão permaneça, tanto ele quanto o advogado Daniel Monteiro, que é investigado aí por fazer essas transações, né, desses créditos podres, dessa venda de créditos podres do Master ao BRB. Ô, Manu, a questão da prisão é muito importante e a gente com certeza consegue contigo análises
importantes para quem está nos acompanhando entender a importância dessas prisões. No caso lá do Daniel Vorcaro, a gente não tem como se esquecer, ele é um homem que há muitos anos vivia uma vida muito luxuosa. Casas caríssimas, comprou casa, de acordo com a Polícia Federal, para o Paulo Henrique Costa. Esses dias a gente teve o fim do BBB e a Ana Paula Renault ganhou 5,7 milhões de reais. O prêmio dela não era o preço de uma casa das 6 que o Daniel Vorcaro daria para o Paulo Henrique Costa, e como a gente percebeu aí do valor total ali da propina de 146 milhões de reais, ele tinha já recebido 70 milhões de reais. Um valor gigantesco. Então, assim, o Daniel Vorcaro é um homem muito acostumado a grandes luxos. A prisão dele e o deslocamento para uma penitenciária federal de segurança máxima era também uma forma, talvez sutil, de pressioná-lo a falar, de talvez fazer a delação premiada mais rapidamente. Afinal de contas, é um homem que está acostumado a luxos e a ficar numa cela completamente isolado, como qualquer preso, né, no sistema carcerário de alta segurança. E lá as justificativas do ministro André Mendonça para se manter o Daniel Vorcaro nesse lugar, ou dessa forma, ele é um preso de alta periculosidade, de grande influência, ele continua cometendo crimes quando fica solto e longe, né, dos olhares, mesmo sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica, mas ele tem uma movimentação muito intensa. E me chamou a atenção que quando o ministro André Mendonça votou, registrou o voto dele lá na quarta-feira, ele usou justificativas muito parecidas para falar sobre o Daniel Monteiro, esse arquiteto jurídico, das propinas, das lavagens de dinheiro do Daniel Vorcaro, e também do Paulo Henrique Costa. Colocou que eles têm grande influência, tem uma documentação intensa, né? Eles conseguem justificar e argumentar ali facilmente as movimentações que eles fazem e continuavam fazendo o esquema de lavagem de dinheiro e que por isso mesmo eles precisam se manter presos. Eu queria ouvir de você isso, assim, a importância dessa prisão nas justificativas dos ministros, do André Mendonça e que o Luiz Fux seguiu, o termômetro aí do que você vem conversando sobre como os outros ministros devem votar. E, claro, o peso da delação premiada aí agora nessa corrida contra o tempo de Daniel Vorcaro contra Paulo Henrique Costa. São dois elementos muito importantes e o Paulo Henrique Costa, desde a primeira fase, ele é importante para o esquema do Banco Master, mas a partir da quarta fase ele se torna talvez um personagem principal também, Manu, mesmo sendo o líder o Daniel Vorcaro, mas o Paulo Henrique Costa é essa pessoa muito importante em todos os esquemas aí principais do Daniel Vorcaro, né? Uhum. Nath, o ministro, ele dá justificativas muito parecidas, né, nas duas prisões, que é justamente essa questão de ambos serem muito bem relacionados ali, em situações que poderiam favorecer essa manutenção do sistema de fraudes, do sistema financeiro, né? A gente vê aí mesmo depois das duas prisões, a gente viu primeiro Daniel Vorcaro numa penitenciária federal, e dentro dessa penitenciária federal, Vorcaro trocou de advogado, pediu para ir para a superintendência da Polícia Federal, onde hoje ele está preso, ontem até passou por exames num hospital aqui de Brasília, o DF-Star, e ao trocar de advogado já começou a se falar na questão da delação premiada, dessa colaboração que pode trazer aí benefícios e uma possível condenação. Paulo Henrique começa a aparecer mais depois que ele, né, esse esquema todo é deflagrado com Vorcaro, empresas, fundos, enfim, depois que todo esse esquema bilionário de fraude é deflagrado, Paulo Henrique começa a aparecer como um player importante e nessa quarta fase da Operação Compliance Zero, ele é preso e está na Papuda e agora trocou também de advogado, Nath. Ele estava com o Kleber Lopes, advogado dele de longa data, e agora a coluna de Isadora Teixeira, que é a grande angular, traz essa informação, né, da troca de advogados. Paulo Henrique passa, então, a ter aí Eugênio Aragão e também Davi
Davi Tangerino, né, que é aí um especialista em delações, em colaborações premiadas, e já começa a se falar sobre isso. Nos bastidores, ontem eu tentei conversar ali com o gabinete do ministro André Mendonça para ver se os advogados já tinham marcado alguma audiência, né, para conversar já como novos representantes de Paulo Henrique, né, da defesa de Paulo Henrique, para conversar com o relator do caso. O gabinete me informou que ainda não tinha nada concreto, mas que se os advogados pedirem para conversar, que serão bem recebidos pelo ministro. Os ministros costumam receber advogados em seus gabinetes, receberam o doutor Juca, né, que é advogado de Daniel Borcaro, eles conversaram sobre a questão da delação. Depois, Daniel Borcaro negociou ali com a PGR, com a Polícia Federal, para poder, né, passar as informações, que vai ter que trazer informações aí muito robustas, né, mesmo porque ele é apontado como líder. Então, ele precisa trazer aí elementos realmente que possam ser corroborados, né, que possam ser avaliados ali e confirmados. Então, essas prisões, elas são importantes por isso. Segundo o voto do ministro André Mendonça, cessa ali a prática delitiva, né, e a influência que se tem aí sobre esses players do sistema financeiro, tanto no caso de Daniel Borcaro quanto no caso de Paulo Henrique. Eles entram em prisões, no caso de Daniel Borcaro, numa prisão federal. Ele ficou ali numa salinha pequena, isolada, né? Ficou pouco tempo dentro da penitenciária federal, porque realmente era uma situação muito distinta da que ele vivia ali em festas, né? Na Babesca, o noivado dele, a gente acompanhou aqui vários vídeos, foram sempre questões muito pomposas ali, né? Tinha uma vida de luxo, como você havia falado. Então, ele ficou pouco tempo ali na penitenciária federal e conseguiu essa transferência para a Superintendência da Polícia Federal, aqui em Brasília, onde ele pode negociar melhor ali com os policiais federais dessa delação. Paulo Henrique, agora na Papuda, né, ali no complexo penitenciário da Papuda, também tenta deixar ali o complexo, vai aguardar esse julgamento que será concluído hoje, né, às 23h59, para ver os próximos passos. Os advogados estão tomando pé aí da situação. Quando os advogados conversaram com a nossa reportagem, eles falaram que ainda não trataram de delação, que estavam conversando ainda com o Paulo Henrique, mas nos bastidores, Nath, o que se fala é isso, que ele vai tentar sair ali da Papuda e que vai tentar, sim, fechar um acordo de colaboração nesse caso. E ainda tem, né, Manu, um ponto que pesa nessa história toda da corrida contra o tempo das delações, que o ministro Alexandre de Moraes, a partir de uma ação lá de 2021 do PT, para revisar as regras das delações premiadas, voltou a se interessar ou passou a focar realmente em colocar essa discussão lá no Supremo. Então também tem esse elemento que talvez aumente a pressa. No caso do Daniel Borcaro, principalmente a prisão do Paulo Henrique Costa e agora essas próximas movimentações que você está colocando, né? Se o Paulo Henrique Costa vai realmente querer ir também para a superintendência para fazer essa negociação, mas a troca já da defesa já mostra um caminho por aí, né? Exatamente, isso que a Isadora Teixeira traz aqui na coluna dela, né, que já é um caminho aí traçado para fechar essa colaboração. E aí, falando aqui das regras, né, Nath, não se pode falar qualquer coisa, eles não vão chegar ali na delação e, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, não. A investigação, ela já é muito robusta, Nath, porque ela tem a quebra de sigilo dos telefones, né? Ali, a troca de mensagens, a gente acompanhou, eu dei uma série de matérias na minha coluna, a Isa também, na Grande Angular, ela colocou ali as trocas de mensagens entre Daniel Borcaro e Paulo Henrique na íntegra, né? Para quem quiser ler. Então, assim, as movimentações financeiras também. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal hoje, a partir de investigações da Polícia Federal, tem uma investigação
muito robusta, muito forte, com amplo lastro probatório. Então, esses integrantes, aí, esses investigados, eles vão ter que trazer elementos muito fortes para que eles consigam fechar essa delação. Não é só citar ali a Deus dará, né? Eles precisam trazer elementos que possam ser comprovados, né? Então, assim, quando a gente fala que eles terão que trazer elementos fortes que possam ser comprovados, a gente fala também de nomes, Nath. Eles vão ter que trazer nomes fortes, nomes grandes, porque os dois são muito fortes, são apontados, né, como aí negociadores muito fortes na venda desses créditos podres, né, e de toda essa fraude aí ao sistema financeiro nacional apontado pela Polícia Federal. Então, que nomes eles trarão? Dizem por aí que a República está tremendo. Então, a gente precisa aí entender que nome eles trarão e como eles vão provar o envolvimento desses nomes aí nesse esquema de fraude. Porque tem coisa, Nath, que é imoral, mas não é ilegal. Exatamente. O Igor Gadelha também deu essa semana, né? Claro, a equipe inteira do Metrópolis atrás de mais detalhes sobre isso tudo envolvendo o Banco Master. O Igor deu que da parte ali da delação que pode vir do ex-presidente do Banco de Brasília, quem se preocupa muito, claro, o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Afinal de contas, o GDF é o maior fiador do BRB, mas também PP e União Brasil. Então, claro, né, os parlamentares também, os partidos estão muito atentos. É ano de eleição, né, Manu? Então, esse é um assunto principal para quem que vai sobrar. E as operações estão muito no começo, né? Quanto mais fase vai para a rua aí da operação da Polícia Federal, mais eles conseguem de provas, buscas e apreensões, essas prisões com novos depoimentos, que fazem com que o processo vá ficando cada vez mais robusto. E o esquema do Daniel Vorcaro tinha relação no Brasil todo, com as aposentadorias, com a coisa dos estados. Ontem entrou São Paulo também nessa coisa. É muita gente, muito esquema, e a gente vai seguir acompanhando. E é isso. Manuela Alcântara fez a entrevista. Pode falar, Manu. As investigações apontam muitos tentáculos, né, Nath? Assim, parece que é uma caixa de Pandora mesmo. Quanto mais abre, mais monstro sai, né? Então, assim, além de parlamentares, além de integrantes aí do executivo, né? Aí eu vou falar governadores no plural, porque a gente tem aí a Caixa de Previdência de alguns estados, né, com rombos aí devido à compra desses créditos podres. E a gente tem que lembrar também que a gente tem ministros do Supremo Tribunal Federal que podem aí ser citados, né, embora Daniel Vorcaro já tenha ali, por meio de seus advogados, dito que não tem ministros, né, que não vai falar nada sobre ministros do STF, a gente acaba acompanhando aí uma relação bem próxima, né, dos ministros, da família dos ministros, com Daniel Vorcaro e com o Banco Master e com os pagamentos do Banco Master. A questão do sicário, né, que a Polícia Federal ontem divulgou todo o laudo ali, tentando se defender, afinal de contas, esse capanga do Daniel Vorcaro se mata dentro ali, né, da superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais e tenta se livrar dessa culpa, dessa responsabilidade. O caso vai tomando caminhos muito complexos a cada fase, é por isso mesmo que Manuela Alcântara está sempre muito atenta a todas essas movimentações. Manu, muito obrigada, viu? Bom dia, boa sexta-feira e bom final de semana. Obrigada a você, Nath. Bom dia. É isso, não dá mais tempo para nada, né, produção? Ou a gente ainda faz